casa pode participar. Ainda dá tempo. Mande a sua pergunta aí através das nossas redes sociais. Vamos até às 8h10 da noite com informação para você aqui na TCM 10 HD. Hoje teve uma assembleia dos servidores da educação aqui de Mossoró. Hoje teve essa assembleia virtual, mais de 300 professores e professoras participaram desta assembleia convocada pelo Sindicerpo. Estou recebendo aqui um texto da assessoria dizendo que foi uma demonstração de união, que estão prontos para defender pontos importantes de pautas apresentadas, como o reajuste do piso, conforme determina o Ministério da Educação, o direito a férias, conforme a lei número 70, isso com relação ao calendário escolar deste ano. Já estão aqui disponibilizando hashtags, para protestos nas redes sociais. Então, foi um primeiro momento aí dos servidores da educação quanto à pauta de reivindicações para este ano de 2022. Os servidores também pedem aí uma audiência com o prefeito Alisson para tratar destas pautas para este ano. Então, a gente segue atento aí com relação à luta dos servidores públicos municipais aqui de Mossoró. Um abraço para o seu Aldo da Prefeitura, que está acompanhando aqui o nosso cenário político. Valeu, seu Aldo. Estou lembrando aqui que ontem, muitos servidores questionaram sobre o pagamento da Prefeitura, pagamento dos servidores do mês de janeiro. Só foi cair lá para as 8h30 da noite, viu? Lá para as 8h30 da noite, todo mundo na expectativa durante o dia, mas só foi cair no finalzinho da noite. Cumpriu ali o calendário, viu, o prefeito? Mas já ali no segundo tempo, no terceiro tempo, na verdade, aí o repasse dos salários, da remuneração aí completa dos servidores. Alguns da educação também receberam texto de férias, enfim. Estamos atentos aí ao cumprimento deste calendário. Falando sobre eleições 2022, o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, foi às redes sociais ontem para reafirmar que vai continuar pré-candidato ao Senado. Pois é, ele desmentiu informações de que teria desistido do pleito para abrir vaga para outro ministro potiguar, o Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Fábio Faria foi direto no seu posicionamento. Ele disse: não procede, reafirmo que continuo candidato ao Senado, escreveu. Escreveu lá no Instagram, ele que está postando muito lá no Instagram também. O ministro foi às redes sociais depois de que, desde o fim de semana, começaram aí a circular informações de que o também ministro Rogério Marinho teria articulado a desistência da candidatura de Fábio para abrir caminho ao Senado. O conteúdo negado por Fábio também continha a informação de uma articulação para lançar candidatura do deputado estadual Ezequiel Ferreira ao governo do estado. O ministro das Comunicações não comentou sobre este assunto. O fato é que existe essa disputa interna, do bolsonarismo aqui no Rio Grande do Norte para saber quem vai disputar aí a vaga do Senado, que vai ficar aberta ali no mês de outubro para o pleito. Vai ser Rogério Marinho ou vai ser Fábio Faria? Qual sua aposta, hein? O Bolsonaro ainda não definiu. Muita gente fala nos bastidores sobre um ou outro, mas certamente no dia 9 de fevereiro, quando o presidente virá aqui ao Rio Grande do Norte para a chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, ele deverá falar algo sobre esta definição. O bolsonarismo não tem hoje um candidato ao governo do estado. Será que vai ter um nome aí apoiado pelo presidente? Esta é uma outra questão que precisa ser resolvida. O ex-candidato, ex-pré-candidato ao governo do estado, Benes Leocádio, disse que abriria mão de ser candidato, de uma candidatura que não vingou, para que o Ezequiel, presidente da Assembleia, pudesse ser candidato. Resta saber se o Ezequiel vai abrir mão de sua reeleição fácil para uma difícil disputa ali ao governo do estado. Vamos acompanhar e ver de perto como é que isso vai se desenrolar para os próximos meses. Vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Anax Vale, ex-prefeito de Governador de Sé. O senhor, doutor, disse que é pré-candidato a deputado estadual. Como é que o senhor observa aí outros postos que estarão em disputa para outubro? Deputado federal, Senado, governo do estado. Como é que o senhor tem observado? Já fechou parcerias, dobradinhas aí para estas outras disputas? Não, nós estamos tentando verificar a questão da minha pré-candidatura nesse momento, verificando
se o partido que eu ficaria é o Democratas ou se migrarei para outro partido. Conversando com as pessoas das cidades, da nossa região, eu vejo que, como você acabou de dizer aí, com a candidatura ao Senado, tudo está muito indefinido. Nós temos algumas postulações colocadas, não é? A própria governadora é candidata à reeleição, depois falou que Breno Queiroga seria candidato também ao governo, Clorice, aqui de Gross, também. A disputa entre os dois senadores do bolsonarismo, não é? O senador da governadora, então são muitas conversas ainda, o processo propriamente dito, né, de candidaturas colocadas ainda está, eu acredito que há alguns dias está distante. O senhor tem algum nome ali que não deve seguir? Tem alguma restrição dos nomes que estão apresentados? Olha, eu sou um democrata, sou de um partido de direita, não é? Mas também não sou um direita extremista. Já fui do PSB, né? Meu primeiro partido foi o PSB, depois eu migrei para o DEM. Então também fui de um partido de esquerda. Vejo situações importantes, tanto no PSB, por onde passei, que era um partido de esquerda, e também no partido de direita. Então não tenho restrição, não é, por nenhum partido, por nenhum nome do nosso estado. Vamos trazer aqui uma participação. O Erasmo, tio Coloral, ele perguntou aqui: como profissional da medicina, o que acha da atuação de nossos gestores em todas as esferas do poder no enfrentamento da pandemia? Quais os principais acertos e erros na avaliação do senhor? Olha, houve uma grande desinformação, né, por parte de integrantes do governo federal. Eu acredito que isso prejudicou bastante a adesão da população à vacinação. E nós estamos observando isso hoje, João Nuvem e Erasmo. A maioria dos pacientes hospitalizados e que estão em estado grave são aqueles que não têm o seu esquema vacinal completo, não é? Então, você vê os altos índices de Covid, mas os pequenos de óbito. E isso tudo às custas, não é, da vacinação. Houve outra polêmica agora com relação à vacinação de crianças, da mesma forma, não é? Então, eu acho que a vacinação é o caminho que nós temos para sair dessa crise aguda da pandemia. E, o Covid, os especialistas e a ciência acreditam que irá se tornar uma endemia, uma doença do nosso ambiente, como uma gripe, não é? Mas para isso, né, nós temos que sair desse quase 2 anos já de pandemia. Isso prejudicou muito a economia do nosso país, a economia dos estados, a economia dos municípios, não é? Mas eu acredito que se tivesse tido um engajamento muito forte desde o início, não é, com o objetivo de orientar a população e, ao mesmo tempo, quando a vacina foi colocada aí à disposição da população, né, e o engajamento para a vacinação, nós não tínhamos tido essas mortes que houveram no nosso país e no nosso estado também. Um abraço aqui para o Lindenberg de Felipe Guerra, acompanhando aqui o nosso cenário político. Quem também manda oi aqui é a Andréia, interagindo conosco. Temos aqui... Quem foi que mandou aqui essa mensagem? A Antônia Gomes. Lembrando que você, quando manda aqui uma mensagem, você bota seu nome também para ficar mais fácil. Ela diz aqui: fale aí, após 1 ano que a UBS do Aeroporto 2 não tem tratamento dentário. Com a palavra a Secretaria de Saúde. Veja a situação. O presidente do Conselho, Luiz Aires, do Conselho Comunitário do Aeroporto 2. Me parece que foi o Luiz Aires que mandou aqui a mensagem por este outro telefone. Então, vamos sim observar essa situação lá da UBS do Aeroporto 2. Doutora Nax, quem manda mensagem aqui é Vanderlúcia. Ela diz que o senhor, doutora Nax, tem perfil de gestor, que conseguiu governar bem a cidade dentro de uma crise financeira no nosso município.
Como é que o senhor vê, já falando nessa questão aqui colocada pela Wanderlúcia, sobre a gestão, né, do Executivo Municipal de pequenos municípios, como é o caso de Governador e tantos outros. Como é que é gerenciar um município com essa dificuldade financeira? Vanúvio, como eu acho que a gente tocou nesse assunto no início aqui da entrevista, o PIB do Rio Grande do Norte ele se resume a alguns municípios. E no restante, vive a duras custas um FPM escasso, né, que vem melhorando ao longo do tempo, mas que não tem poder de investimento, não é? Os serviços, na maioria dos municípios, são deficitários, não é? Então, o gestor municipal hoje das pequenas cidades, e é onde vive a maioria das pessoas do nosso estado, ou seja, mais de 50% da população do Rio Grande do Norte, vive em pequenas e médias cidades. Mas, infelizmente, os recursos são escassos. Há uma dificuldade muito grande, prefeituras que vivem única e exclusivamente do FPM. Então, nós temos que ter uma ação muito efetiva, tanto do Estado como do governo federal, para que se possa gerir isso. E como eu disse, esse FPM ele vem melhorando nos últimos anos. Para você ter ideia, quando eu fui prefeito, no ano de 2016, 2015, nós éramos o FPM 5 meses, em parcelas do FPM. Nós tínhamos uma dificuldade tremenda, muita seca. Então, aquela gestão, não só eu que participei, mas vários gestores do nosso estado, não é? Eles tiveram muitas dificuldades, mas isso vem melhorando. Mas, mesmo assim, não há um incremento muito forte, né, para que o recurso que chega nos municípios também possa se tornar investimento e desenvolvimento para aquelas populações. Um abraço aqui para o João, diretor da UPA do BH, que está também mandando mensagem aqui para a gente. Tem aqui um assunto, doutor Anax, que é com relação a um projeto social que o senhor iniciou, que é o projeto Saúde nas Cidades, que vai levar atendimentos a diversos municípios aqui do Rio Grande do Norte. Como é que funciona esse projeto? Vanúvio, a gente observa, eu fui médico aqui da nossa região, e a gente sabe que os serviços de saúde são precários, né? Logicamente, eles vêm melhorando ao longo do tempo, mas não está... a população ainda tem muita dificuldade. Nós temos no nosso estado vizinho aqui, no Ceará, nós temos um programa muito importante, que são as policlínicas estaduais do estado do Ceará. O estado do Ceará, ele dispõe, se eu não me engano, de 26 policlínicas que prestam um atendimento especializado, de médicos especialistas. Estou falando em um ponto, né, de médicos especialistas. E ao lado dessas policlínicas tem os centros de especialidades odontológicas. E eu visitei visitei a de Aracati, aqui próxima da gente, e você observa o funcionamento, a gestão, não é? O recurso dessas policlínicas são recolhidos direto do ICMS, ou seja, quando o ICMS cai na conta do Estado, já repassa para as policlínicas, funcionam perfeitamente. Essa será uma das minhas lutas, não é? Na Assembleia, né? Tentar, e eu vi há poucos meses a governadora falando em policlínicas, eu acho de grande importância, não só de policlínicas, mas também da descentralização das cirurgias eletivas, do aparelhamento, da modernização dos hospitais regionais do nosso estado. Então, todo o recurso investido em saúde, Ronaldo, ele é pouco. E a gente tem que cobrar e tem que ir atrás disso. Então, esse será das minhas bandeiras, até pela minha profissão, né? Tentar descentralizar os serviços, tentar que os serviços cheguem ao cidadão da nossa região, do nosso estado, consequentemente. Esse é um projeto, que bem como você falou, que a gente justamente tenta ir àqueles locais onde há uma maior dificuldade de acesso às periferias, às zonas rurais da cidade, e a gente colocou agora, no final do ano, não é? Esse projeto em andamento, esperamos que possa aí continuar com esse projeto.
independente do resultado eleitoral desse ano, mas nós temos o desejo de continuar com esse projeto, levar às cidades aqueles cidadãos que têm mais dificuldade do acesso à saúde. Já tem data ou cidade para a próxima ação, não? Nós estamos agora planejando um agora para março, em Baraúna. Mas houve nós íamos fazer agora, mas houve esse aumento do nível da Covid, então nós esperamos um pouco para estabilizar novamente, para a gente poder fazer o atendimento, porque isso aglomera muitas pessoas, né? Isso. O senhor tem ainda planos de executivo lá em governador? Não. Quem está lá é o irmão do senhor, então tá entregue lá. Muito bem. A gente agradece, então, a disponibilidade de ter vindo conversar conosco aqui no cenário político nesta noite de terça-feira. Seja sempre bem-vindo e boa sorte aí. Quero agradecer a você, principalmente, agradecer a TCM por ter me dado essa oportunidade de ter conversado com os seus telespectadores, colocar um pouco da minha história, da minha experiência política, da minha experiência como gestor e deixar meu nome à disposição, né, como pré-candidato da nossa região à Assembleia Legislativa. Uma boa noite a todos, obrigado, Ronúvio. Boa noite e obrigado mais uma vez. Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui aos estúdios da TCM, aqui na TCM 10 HD. A você de casa, a gente agradece a audiência, lembrando aqui que temos reprise do cenário político logo mais 10h40 aqui no seu canal 10. Amanhã, toda a entrevista no YouTube, além das outras entrevistas, você acompanha no canal do YouTube aqui do nosso cenário político. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, 7h25 da noite. Até lá.